Bom dia, continuando mais um estudozinho aqui, página 172, pergunta 260, né? Vamos fazer nossa conexão com a espiritualidade, nos aproximarmos para que nós possamos ter essa proteção divina, que eles estão sempre aqui nos protegendo e nos orientando, ok? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando e nos ajudando. Esses nossos irmãos que nos trazem aqui, esses irmãos desencarnados para conosco estudar, para conosco, né? Junto possamos aprender a entender a nossa vida espiritual, a entender o que está se passando com eles. E muito obrigado por essa oportunidade. E sendo assim, damos por iniciado nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, irmão. Hoje, dia 18, 18 de dezembro. Então vamos continuar com a pergunta 260 do Livro dos Espíritos. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Nós estamos estudando sobre as escolhas das provas, tá? Então, a 260 pergunta assim: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Aí o espírito responde: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Né? Então, ele aqui quer explicar a gente o seguinte: para a gente ser testado, nós temos que estar aonde nós mais erramos, né? Você quando faz um curso, né, faz um curso de alguma coisa, aprende uma profissão, você para ser testado, que realmente se você sabe ou não, você tem que fazer um estágio naquela área. Ou seja, você tem que estar naquela situação para saber se realmente você está convicto daquilo que você aprendeu. Então quando você sai dessa vida aqui, né, de uma forma trágica, um alcoólatra, um viciado, um espírito que era da má vida, de roubo, que se prostituía, né? Que fazia tudo aquilo de inveja, que lesava as pessoas. Quando você vai lá para o outro lado, você leva isso que você, né, fez aqui. E lá você começa a estudar, começa a aprender, começa a ser resgatado, né? Primeiramente você é resgatado. Primeiro você vai para um umbral porque você levou essa sua má tendência e isso vai te levar para uma situação que não é muito boa. Mas você ficando lá no tempo no umbral, de alguma forma, de tanto sofrimento, você vai se arrepender. Quando você vai se arrepender, uma espiritualidade, né, uma equipe de caravaneiro que sempre fazem essas excursões dentro do umbral, eles vão resgatar aqueles espíritos que realmente estão já em condições de ser resgatados, ou seja, ele já está dentro de si numa situação, né, que quer sair dali. Então ele é resgatado, levado para um tratamento, cuidado, tá? Depois disso tudo, ele vai ficar um tempo lá, não vamos dizer assim ocioso, mas vai ficar um tempo ainda aprendendo, observando. Depois esse mesmo espírito vai procurar aprender e vai procurar entender. Então vai ser explicado a ele, vai ser ensinado a ele, e ele nesse seu arrependimento, ele resolve abandonar essa vida, esse lá, porque ele está vivendo uma vida boa agora, ele quer continuar vivendo. Mas para ele continuar ali, ele vai ser levado a ser testado, né? E ele mesmo pede a prova: ó, eu quero vir numa família de alcoólatra, eu quero vir numa família de bandoleiro, ou ao contrário, também pode vir pedir e vir numa família boa, com boa índole, né? Que vai poder ajudar esse espírito que sucumbiu aqui, que caiu, né? Então com isso o que vai acontecer? Esse espírito vai ser colocado em algum local para ser testado, né? Mas não é testado a nível de maldade, não. É para ser testado a nível de ser realmente, ele se recuperou. Ele está conseguindo vencer essa má tendência dele.
para continuar a sua caminhada evolutiva. Ele vem para aqui como uma evolução, ele vem para evoluir. E todos nós que estamos aqui fizemos alguma coisa errada. Temos tendência a alguma coisa. Tem muita gente aí que dentro de um grupo espírita, dentro de uma igreja, dentro de um grupo religioso, ou um grupo com o mesmo pensamento, chegam ali e falam coisas maravilhosas. Mas sai dali, é outro tipo de pessoa. Você nem conhece aquela pessoa. Fala, gente, essa pessoa está lá no grupo, essa pessoa está lá na igreja, essa pessoa está lá naquele grupinho nosso lá. Eu não acredito que esse rapaz fez isso, ou faça isso, ou seja assim. Tem pessoas ali que, para ajudar, no meio da igreja, no meio do grupo, ajuda. Mas quando ele está sozinho, bicho, é uma decepção. Então, isso tudo, a espiritualidade observa. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: cuidado, que os olhos da terra não vê, o de cima vê. Que, na verdade, o que eu quero dizer é que você está sempre acompanhado daquelas espiritualidades invisíveis. Né? Então, sempre acompanhar aquelas pessoas invisíveis, aqueles espíritos, né? É o nosso anjo guardião, é o nosso mentor, são aqueles espíritos que são afins, né? Que gostam da gente, ou tem alguma coisa que você faça que prendam ele perto de você. Okay? E na letra A fala assim ainda: assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, os espíritos não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Aí os espíritos respondem: e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesse mundo só há espíritos bons. Fazeis que em breve o mesmo se dê na terra. Né? Olha só, então ele aqui falou o quê? Fazemos em breve que o mesmo se dê na terra. Só que o pessoal pensa que isso vai acontecer amanhã, que nós estamos passando do planeta, nós saímos do planeta primitivo, entramos no planeta de expiação e prova, e agora vamos para o planeta de regeneração, ou seja, nós vamos dar um salto quântico, né, de dimensões. Nós vamos continuar aqui no planeta Terra, só que em outras dimensões, né? Mas o pessoal pensa que isso vai acontecer amanhã. O pessoal fala, isso já está acontecendo. Realmente, já está acontecendo a regeneração. Mas entenda uma coisa, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Né? Que essa regeneração já está acontecendo, né? Se eu não me engano, aí uns 100 anos já, isso aí. Né? Mas, pelo que me consta, pelo que eu leio, isso vai levar mais ou menos aí de 500 a 700 anos ainda. Só que para Deus isso é nada, para nós é muita coisa, né? Porque aqueles que estão em condições de continuar na Terra estão reencarnando aqui. E tem espíritos que não estão mais reencarnando aqui. Tem espírito que o umbral já está sendo limpo. Tem certas áreas do umbral que já está sendo livre. Estão sendo limpos. Esses irmãos já estão sendo conduzidos para uma outra situação, né? Para um outro planeta onde Jesus, a equipe de Jesus, junto com Jesus como governador, ele administra. Se eu não me engano, Jesus administra 6 planetas e está sendo levado para um desses planetas. Né? Não reencarnam mais aqui. O que vão reencarnar aqui ainda são aqueles que ainda vão ter condições e querem ter a oportunidade de evolução. Aqueles espíritos que praticamente já perderam, né, o seu corpo, olha só, o seu corpo, ou seja, ele só tem o corpo mental, ele não tem mais o corpo tanto físico como espiritual, ele não tem mais aquele perispírito, ele não tem, ele só tem a mente. Porque os grandes idealizadores, aqueles que pensam mesmo mal, esses espíritos não têm mais forma, não. Esses espíritos, eles se degradaram. Eles não têm mais condições de reencarnar de tanto que eles acabaram com o perispírito dele. Então só ficaram com o seu corpo mental. Né? Por isso que eu falo que a gente precisa estudar bastante para entender. O que estão reencarnando aqui são esses ainda que estão tendo oportunidade e eles têm que aproveitar.
ok? Vamos ficar por aqui, né? Que já estudamos bem. E eu não estou preocupado em dar quantidade de perguntas. Estou preocupado em entender, fazer com que vocês entendam e tenham gosto pela leitura, procurar pesquisar. Porque aqui a minha missão é incentivar vocês a fazer procura. Até a mesma coisa que eu falo aqui, você fica, pô, será que esse cara está falando coisa errada? E vão começar a pesquisar. Vão começar a estudar por si só e vão completar o estudo. Porque eu não trago aqui a verdade única. Eu trago aqui um meio de provocar vocês a estudarem. Ok? Então vamos lá fazer nossa prece para agradecer a espiritualidade, né? Ó, bom Espírito presente aqui, obrigado pela presença de vocês, está me auxiliando no meu lar, protegendo esse estudo, trazendo esses irmãos aqui para estudar conosco. Muito obrigado por essa oportunidade. Sendo assim, damos como término o estudo de hoje, que assim seja e assim é.